Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 10 de fevereiro, sexta-feira. Hoje a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de Santa Escolástica. Santa Escolástica é irmã de São Bento. Assim como seu irmão, ela viveu, sobretudo, uma vida dedicada e consagrada ao Deus da vida. Hoje, então, nós temos a oportunidade de celebrar a memória desta grande mulher. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e, com a saliva, tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abra-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Escolástica nasceu na Itália em 480 e lá faleceu em 547. Irmã gêmea de São Bento, consagrou-se a Deus desde a infância, dócil à ação do Espírito, de alma pura e vida contemplativa, fundou a Ordem das Beneditinas. Celebrando sua memória, amemos a Deus com total pureza de coração. Há um episódio muito bonito também, que sobretudo a liturgia das horas nos traz, no ofício das leituras, uma das partes, então, sobre a vida de Santa Escolástica, em um momento em que ela estava prestes a morrer praticamente, estava próximo do dia de falecer, e ela suplica que o seu irmão Bento pudesse ir até a sua casa, como de costume, né? São Bento fazia uma visita. Eles passaram o dia conversando. A noite se aproximava, e na regra de São Bento se diz que o monge não pode dormir fora da sua cela, ou seja, fora de seu quarto. Ele estava querendo ir embora, e Escolástica, sua irmã, pedia para que ele pudesse ficar. E ele falava que não poderia, que de forma alguma ele poderia ficar ali. De repente, então, quando ela percebeu que ele tinha tomado a firme decisão de ir embora, ela eleva aos céus uma súplica em seu coração, suplicando ao Deus da vida que pudesse seu irmão permanecer com ela. De repente, o tempo muda e uma tempestade muito forte se dá no local onde eles estão, de tal modo que São Bento não pode retornar para o mosteiro. Ele olha para ela e diz: O que você fez, minha irmã? Que Deus lhe perdoe. Então a palavra depois nos diz assim, que a história que tem mais força quem ama mais. Então, por amor, ela conseguiu, sobretudo, esse favor de Deus. E depois, então, dessa cena dele ter falado isso, São Bento passa a noite com sua irmã Escolástica, conversando, louvando a Deus,
Pela manhã ele vai embora, aí pouco tempo depois ele vê, né, a alma de sua irmã como que uma pomba subindo para os céus. Então, esse momento que eles estiveram muito próximos um do outro foi para que pudesse aproveitar, sobretudo, a presença de sua irmã que estava para retornar para junto de Deus. Então, que possamos ter também essa docilidade de coração, que o Senhor, Deus da vida, nos ajude a valorizarmos a família que Ele nos concedeu. A primeira leitura, ou a leitura do dia de hoje, do livro do Gênesis, ela fala sobre a queda, sobre o episódio em que o pecado adentra o mundo. Então, se nós lembrarmos, tem todo aquele cenário, toda aquela realidade de que Eva começa a dialogar com a serpente que estava no jardim do Éden. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o tocais, do contrário, morrereis. Há um midrash, amados irmãos e irmãs, uma pequena historinha judaica que é bem interessante para esse contexto. Aqui, Eva acaba colocando palavras na boca de Deus. Deus diz que ela não poderia, ou que eles não poderiam, comer do fruto, pois morreriam. Quando a serpente pergunta, olha a resposta de Eva: não comais dele, nem sequer o tocais, ou toqueis, do contrário morrereis. O Midrash diz, assim, de certa forma, até uma imagem um pouco engraçada do contexto, que a serpente empurra Eva toca no fruto proibido e ela não morre. Então, a partir disso, segue o que nós ouvimos aqui: vós não morrereis. Então, ela já não havia morrido quando tocou o fruto. E aí, a serpente continua: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Muito pelo contrário, os olhos espirituais, sobretudo da graça de Deus, de Adão e Eva, se fecharam a partir do momento em que eles comeram da árvore, comeram do fruto. Por quê? Primeiro fala a palavra, porque era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Então, atraente e desejável. Os olhos se abriram, viram que estavam nus, teceram para si tangas com as folhas da figueira. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos, sobretudo, entender a parte em que a serpente diz para a mulher: vós sereis como Deus. Essa é a raiz de todo pecado, a soberba, querer nos colocar no lugar de Deus. Nós somos criaturas, nós não somos deuses. Deus nos criou. A nossa vida é convidada a participar na vida de Deus. Deus nos criou para a vida eterna. Deus nos criou para participarmos da sua vida beatífica. Mas aqui então a serpente seduz e distorce, sobretudo, essa vocação primeira dos nossos pais, os primeiros pais, e eles acabam sucumbindo e se deixando levar pela ocasião do pecado. E assim a igreja diz, sobretudo, que todos nós vivemos esta solidariedade adâmica. Por isso, sobretudo, a necessidade de se batizar ou ser batizado. As crianças
Nós também batizamos enquanto igreja, para cancelar esta culpa original, para se purificar desta culpa original. É claro, os efeitos dela continuam em nossa vida, pois adoecemos, nós envelhecemos, nós infelizmente incidimos em pecados, então fica ainda marcas dessa realidade em nossa vida. No entanto, a partir do batismo, a culpa original ela é cancelada em nossa vida, e aí fazemos parte do povo eleito, somos chamados a ser filhos de Deus, e de fato somos. O Salmo 31 tem como resposta: feliz aquele cuja falta é perdoada. O Senhor nos perdoa, o Senhor quer sempre nos perdoar, nos conceder a graça da reconciliação com Ele, não porque Ele precisa, mas é porque Ele sabe e tem plena consciência de que nós precisamos. Por fim, o Evangelho fala desta experiência. Jesus vive uma vida itinerária, ele sai da região de Tiro, passa por Sidônia e continua indo até o mar da Galileia, atravessando toda a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade. Então, algo importante, Quem não ouve, não fala. Para falar, o que nós fazemos? Quando somos crianças, nós vamos imitando aquilo que ouvimos, a fala de nossos pais, das pessoas adultas, enfim. Então, esse homem tinha esta grande dificuldade. Era surdo e por isso não falava com dificuldade. Eles pedem que Jesus possa impor as mãos. Jesus se afasta com o homem para fora da multidão e em seguida, então, ele faz um pequeno gesto, que é colocar os dedos no ouvido, cuspir com a saliva e tocar a língua. E logo em seguida ele diz Efatá, abra-te. É a mesma palavra que nós utilizamos em todos os batizados. O batizado nos ajuda a fazer parte desse povo de Deus e o abrir-se para a vida, abrir-se para o caminho de Deus. Então, aqui se abre os ouvidos, aqui se abre, amados irmãos e irmãs, a língua deste homem. E por que não dizer também que esse Éfata nos ajuda a abrir os olhos da fé. Os ouvidos se abriram, a língua se soltou e começou a falar sem dificuldade. Todos ficam admirados. Jesus recomenda que não falem, mas a fama de Jesus continua a se espalhar. Depois, então, muitos diziam: ele tem feito muito bem todas as coisas. Os surdos faz ouvir e os mudos falar. Então, para configurar-se aquilo que é comum, sobretudo do oráculo messiânico, que viria o Messias que é capaz de fazer os surdos ouvir, os mudos falar, os mortos voltarem à vida. Que o Senhor nos ajude e nos conceda esta graça, que Santa Escolástica interceda sempre por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.